Pessoal, cada vez mais tem aparecido artigos, né, dos tradicionalistas ou dos reativos falando de precarização do trabalho com a uberização. Então aí começa sempre uma visão, e é engraçado, é a visão parcial, que sempre está olhando para o trabalhador, para o fornecedor e não para o conjunto da sociedade, para o consumidor, né? Então, quando a gente fala de precarização e a gente conversa com as pessoas, por exemplo, que tem aí o território ocupado do Uber, que a gente já pode conversar com essas pessoas, né? As pessoas variam muito, mas de maneira geral as pessoas ficam muito satisfeitas de ganhar mais do que ganhavam antes, às vezes igual, mas com muita liberdade, né, de tempo, de fazer o tempo, fazer o horário, né, praticar a relação com os passageiros, ser avaliado, poder ampliar a sua possibilidade. E a gente então vai assistir o fim do modelo da carteira assinada. Essa é a macro tendência. Depois está falando isso por quê? Porque quando a gente olha para o passado e a gente olha para uma outra revolução midiática que nós tivemos, que foi a prensa, nós tivemos necessidade de acabar com a escravidão. A escravidão amarrava o escravo, impedia que a gente tivesse uma flexibilização e um dinamismo na produtividade, para que a gente pudesse lidar com a complexidade que já aparecia naquele momento lá. Então, a gente está fazendo uma relação, e nesse artigo eu estou explicitando essa relação, dizendo o seguinte: quando você aumenta a população, há uma demanda de flexibilização das relações trabalhistas. E essa flexibilização só vai acontecer de maneira efetiva quando a gente consegue botar na prateleira a opção de um novo modelo de comando e controle, que é o que está acontecendo agora. E aí eu botei um conceito novo que eu chamei de parceirização. Então você teve a escravidão, depois você teve o emprego, né? Escravo, emprego, parceirização. A gente vai entrar agora na parceirização, que é a relação dos fornecedores com plataformas. Num primeiro momento, nas plataformas que a gente conhece, hipercentralizadas, como é que a gente está vivendo agora, e a tendência em plataformas mais descentralizadas, com o avançar da tecnologia. E a gente tem que se preparar, né, os profissionais têm que se preparar para viver num mundo em que não tem mais aquele chefe, aquela empresa que se relaciona, ele é o chefe, a empresa é um reintermediador com o mercado. As pessoas vão precisar saber lidar diretamente com o mercado. E aí elas vão ter que incorporar uma série de coisas, como agradar o cliente, como fazer marketing, como melhorar a relação de custo-benefício, uma série de coisas que eram não preocupações, as pessoas eram técnicas, elas vão ter que incorporar essa coisa que ficava espalhada dentro da organização. Hoje um motorista do Uber, ele tem muita coisa que ele tem que aprender nessa relação. Por quê? Porque ele passa a ser uma espécie de micro startup, micro empresa, e ele precisa saber lidar com o cliente, etc. É para isso que a gente está caminhando. E isso vai ser positivo para todo mundo, como foi o fim da escravidão e agora o fim da carteira assinada. A gente vai ter mais liberdade, mais disponibilidade das pessoas, melhor atendimento, valorizando aquelas pessoas que se esforçam, que atendem bem o cliente, e não aquela pessoa que consegue, por algum motivo, entrar dentro de uma organização hoje, ter a carteira assinada dela, se acomoda e as coisas vão perdendo dinamismo e flexibilidade. Então esse artigo é um artigo interessante. O que vocês me dizem? Bom, pessoal, vou convidar você a participar aqui da Bimodais Futurismo Competitivo. Criamos aqui uma escola, é a primeira escola totalmente pelo WhatsApp do Brasil. O nosso foco é futurismo competitivo e nós temos uma teoria sobre o mundo digital. Nós não temos impressões, achismos, nós temos uma teoria. Pode não ser a melhor, pode não ser a mais perfeita, mas há uma teoria sobre o mundo digital. Podemos dizer que somos os únicos no Brasil
que temos uma teoria. O resto do pessoal tem impressões, achismos, acham determinada coisa e a gente tem uma teoria. Queria que você viesse conhecer para você ver se não dá uma estruturada boa na forma que você vai pensar o futuro. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.